Olá, meu nome é Luiz Rezende e esse é o canal do Xcode. Tem alguns vídeos bem legais no YouTube com bilionários ou milionários tentando adivinhar preço de coisas comuns. Então a gente pega uma água chique, como daquelas importadas, com garrafinha de vidro. Os apresentadores colocavam na frente desses milionários ou bilionários essa garrafa e esses bilionários tentavam adivinhar o preço. E geralmente eles chutavam um preço muito mais alto do que aquele produto realmente custa. Então uma água que custava $4, eles chutam $20, ou coisas assim. A gente pode tentar a mesma coisa com um Big Mac, ou um hambúrguer gourmet, que seja, mas existe uma diferença na percepção de valor, ou na verdade uma diferença no que a gente subtende como custo, né? Não necessariamente o valor, mas esse custo a gente atribui especificamente ao que a gente enxerga de valor percebido conforme a nossa condição social. Tá? Mas eu não vou falar exatamente sobre esse assunto, é mais algo relacionado a ele, que é o que é chamado de problema da relatividade perceptual. Então, tem um cara bem conhecido em relação a esse tema chamado Ernest Heinrich Weber, e ele foi inspirado pelo Bernoulli, que era um cara bem conhecido por experimentos estatísticos, que no começo do século XIX, o Bernoulli comentou algo que era tipo, olha, 1 franco vale mais para um homem pobre do que 10 francos vale para um homem rico. E faz todo sentido. Então, por exemplo, se eu ganho R$1 milhão e algo custa R$200, isso é muito pouco. Dependendo da coisa, né? É barato. É muito barato, não custa nada para mim. Mas se eu ganho um salário mínimo, R$200 é 20% do meu orçamento familiar. Se eu não tivesse 200, provavelmente eu vou passar fome. Então, é algo que pesa muito. Esses R$200 valem muito mais para mim. Que a gente atribui muitas coisas que a gente consome, né, se é caro ou se é barato, a essa nossa noção de preço. Se bem que hoje em dia, uma calça para uma jovem de 16 anos custa mais que R$300. Né? Dadas essas considerações da nossa percepção de preço e como a gente chega às coisas, o Weber, que é de quem eu gostaria de falar hoje, se inspirou nesse comentário do Bernoulli. Né? Puxa, então, assim, a gente ter 1 franco, ter 10 francos, quer dizer que muda de acordo com a condição da pessoa. Então, esses fatores da vida da pessoa faz ela enxergar elementos físicos imutáveis, né, como 1 franco é 1 franco, 10 francos é 10 francos, não muda nada. Os 10 francos continuarão sendo 10 francos. Mas a condição da pessoa faz ela enxergar aquilo de forma diferente. Então, será que isso acontece também com a gente com outras coisas, com objetos, como a gente sente as coisas, né? E ele começou a estudar essa frente, né? Então, isso ficou conhecido como problema da relatividade perceptual. E basicamente ele fazia alguns experimentos, tanto visuais quanto táteis, né? E sonoros. Basicamente nós, como seres humanos, somos movidos a sentidos, né? Percepções. Quem assistiu o filme Matrix, né, sabe que o Morpheus fala bastante sobre isso. Né? O que é a realidade? Né? São sinais interpretados pelo cérebro. É o que nós enxergamos, o que nós sentimos pelo tato, o que nós ouvimos, o que nós falamos. E muito do que a gente subtende como atributos expostos de uma pessoa são, até quando a gente vai falar de linguagem, comunicação, eu falo uma coisa, mas comunicação de verdade é o que você entende. Então, tudo, de alguma forma, está relacionado aos sentidos e a forma como a gente interpreta todos os sinais que a gente capta. Afinal, não é isso que fundamenta a experiência? Então, será que a gente consegue começar a estudar sobre isso? Pode começar a estudar isso por experiências em relação a essas questões relativas de percepção sensitiva? Né? E, basicamente, ele pegava pesos, né? Então colocava nas 2 mãos, né? 2 bolinhas de peso diferentes e alterando esse peso para muito próximo ou para muito distante para ver o quão diferente tem que ser o peso para as pessoas perceberem que o peso está diferente. Porque se for muito próximo ali, por exemplo,
1 kg e 1,5 kg. Será que as pessoas perceberiam que tem diferença? Ah, esse peso é diferente, esse aqui é mais pesado, tem 5 gramas a mais. Não necessariamente. Então, a partir desses estudos, ele chegou em alguns números, né, de percepção. Então, que um choque elétrico, né, percepção de choque elétrico teria uma variação de 1% para se tornar perceptível que estava diferente. Né, por favor, não tentem isso em casa. A questão de relação de levantamento dos pesos, né, de 2%. Então, isso significa que a partir de 2% na variação de peso, eu consigo sentir que algo está mais pesado. Alguns estudos posteriores, né, pós isso, perceberam que assim, existe uma diferença entre eu só ficar parado sentindo esse peso, ou eu levantar ele e usar os músculos em movimentos específicos, né? Então, digamos, eu levantar uma bola de 1 kg, eu levantar uma bola de 1,1 kg. A partir do momento que eu uso os músculos, eu tenho, digamos, uma percepção maior dessas diferenças. Eu fico mais... É como se eu ficasse mais aberto para perceber que esse peso está diferente, por conta dessa movimentação. Alguma coisa que acontece no cérebro que nos permite isso, né? Intensidade do som, 4%. Intensidade da luz, brilho, que nos interessa bastante, né? 8%. Aí tem sabores também, como salgado, doce, 8% também. E, bom, isso aí desde o século XIX ao século XX isso foi desenvolvendo e vocês podem pesquisar mais sobre isso. Mas eu gostaria também de trazer um caso específico para vocês em relação ao brilho da luz, que é algo que afeta a gente. A gente vai construir aplicativos, gadgets digitais, sites, sistemas. A gente é um bicho muito visual, ser humano, né? Tinha até estudos de marketing que diziam que quando a gente passa na gôndola no supermercado, a gente mapeia a gôndola basicamente em 2 segundos. A gente mapeia uma gôndola inteira e por isso, então, o design das embalagens era muito importante, porque você tem que captar a visão da pessoa, né, chamar a atenção, para que depois ocorressem os devidos processos cerebrais de convencimento se aquele produto parece ser interessante ou não. Tá, então vou mostrar um exemplo prático acerca dessas nuances, né, e como é que isso pode afetar, de repente, um trabalhinho visual que a gente vai fazer. Tá? Então aqui eu tenho na tela o XCO do Xcode, tá? Como, digamos, isso é um objeto, um símbolo, que eu espero que as pessoas entendam, que elas vão enxergar em algum aplicativo, em algum gadget, em algum outdoor na rua, ou impresso numa camiseta, que seja. E eu vou analisar a cor desse XCO, tá? Então aqui, nessa grade cheia de números aqui, eu tenho basicamente 4 escalas de cores, digamos assim. Eu tenho uma hexadecimal aqui embaixo, que a gente usa geralmente para web, eu não vou falar disso agora. Nós temos a CMYK, geralmente usada para impressão, RGB, que nós usamos também em digital, tá? E HSB, que também é usada em digital. HSB quer dizer, são 3 palavrinhas diferentes, tá? O H é o hue, que é matiz em português. O S é saturation, de saturação. E B, de brightness, ou brilho, tá? Que nós falamos em português, em teoria da cor, luminosidade. Tá? Então, nós temos matiz, saturação e luminosidade. Com esses 3, eu consigo criar qualquer uma dessas cores aqui que você está vendo nessa caixinha com arco-íris, tá bom? Então, essa cor específica aqui, que tem um código hexadecimal, tem um código RGB, tem um código CMYK, ela tem também uma numeração para matiz, ela tem uma numeração para saturação e ela tem uma numeração para o brilho. O brilho aqui é 99%. Então, basicamente, eu vou para fazer essa alteração, eu vou replicar aqui embaixo, tá, fazer uma cópia, para que a gente consiga comparar. Então, é como se tivesse, da mesma forma que eu segurei as 2 bolinhas, né, e tentei perceber se existia variação de peso, a gente pode tentar aqui, perceber se com uma variação de brilho, se existe diferença de cor. Tá? Então aqui eu vou fazer uma diferença de 4%. Tá? Então era 99%, o brilho eu coloquei 91% aqui. E aí eu consigo perceber que tem alguma variação aqui bem suave. Mas ainda não bateu os 8% da lei de Weber. Então o que isso significa? Pode ser que a gente daqui, olhando de uma certa distância, né, ou mais próximo, consiga perceber que existe uma variação de um amarelo para o outro. Né? Tem um amarelo que parece um pouquinho mais marrom, um pouquinho mais escuro, porque ele tem menos brilho. Mas
para o cidadão comum regular, né, nós, né, em determinadas ambientações, com uma variação de brilho de 4%, nós não necessariamente percebemos que isso aqui é diferente. Então, nós não temos toda essa capacidade, esse olho de águia, de enxergar em dois elementos únicos. Essa variação de dizer, nossa, isso aqui tem uma cor totalmente diferente. Tá? Mas, a partir de... E eu vou voltar para o 99. Tá, vou aplicar de novo. 99. A partir de 8%, devo colocar 90% então. A partir desse momento aqui, a gente consegue dizer, eu tenho certeza absoluta que isso aqui está diferente. Eu consigo perceber agora a diferença. Um brilha mais que o outro. Tá? Ou um está mais claro que o outro, colocando entre aspas, digamos assim. Você pode fazer essa relação também quando você fala de brilho, luz, né? Luz na sua cara. Você pegar um amarelo como esse, jogar um amarelo bem brilhoso, uma luz na sua cara, chega até cegar. E um brilho muito similar, né, também jogando na sua cara, com a variação de 4%. 4% menos brilhoso. É difícil você enxergar que existe variação. Mas a partir de 8%, né, que é a lei dele, então digamos assim, 9, 10, você já vai perceber a diferença. Esse aqui brilha menos. Então, mas o que isso me ajuda, né, no final das contas? Te ajuda quando você for construir interfaces, você constrói elementos que têm variações. Então você constrói elementos que têm cores, que têm contraste para acessibilidade, que tem tamanho, que tem sombras, e tudo isso você tem que levar em consideração, né, também a variação da percepção de brilho que as pessoas têm, tá bom? Também um outro comentário que é com relação a como essas sensações humanas são contextuais, né? Se uma pessoa tem dentes sensíveis, ela sente aflição com o sorvete gelado, por exemplo, o sorvete gelado continua o mesmo para todo mundo. Todo mundo toma sorvete gelado, mas uma pessoa que tem dentes sensíveis vai ficar com aquela aflição porque ela sente diferente. Então, essas variações também dependem de como a pessoa percebe, né? Só porque a intensidade da luz varia com 8%, não quer dizer necessariamente que é 8% para todo mundo. Tá? Então, uma pessoa que é daltônica, uma pessoa que enxerga contraste, mas não enxerga cores, tem uma visão monocromática, uma pessoa que tem alguma dificuldade ou alguma anomalia na visão, né? Que a gente às vezes não consegue detectar especificamente, né? Tem gente que cresce a vida inteira sendo daltônico e nem percebe, vai descobrir quando é velho. Não necessariamente se aplica a tudo. Tá? Então, nem tudo é uma regra. Mas isso é uma lei de Weber, tá? Uma lei. Então, esse contraste existe. O que a gente consegue entender é que nem todo mundo enxerga igual, nem todo mundo percebe igual, nem todo mundo sente igual. Então, isso varia de acordo com a pessoa. E é por isso que é muito importante a gente pesquisar com o nosso público, a gente testar com o nosso público, a gente entender variações em termos de acessibilidade, para pessoas que de repente enxerguem diferente. Então, se eu tenho um aplicativo que é muito visual e eu tenho um segmento de clientes, usuários, seres humanos que são daltônicos, eu tenho que me preocupar com como esses daltônicos vão enxergar e basicamente entender essas variações, né? Que por vezes será no brilho, não necessariamente uma variação de matriz ou saturação. Então, apesar desse exemplo escrachado, né? Mudei o brilho do amarelo em 8%. O consolidado da lei de Weber não é se você vai mudar 8% da cor. Tá? Esse é um exemplo muito claro, muito específico, muito escrachado. Ele fala da variação de estímulo. Por isso também eu falei das condições, do tamanho, dispositivo, brilho e aí vai. Então, relacionado a todos os elementos que podem compor essa experiência de relação e percepção, aí o brilho especificamente você vai ter, quando você tem 8% na diferença do estímulo, considerando o contexto completo, aí ele se torna perceptível. Então, tenham isso em consideração, tá bom? Tem um outro elemento também. Tem um estudo bem legal eu não lembro os nomes, né, mas são duas pessoas de Israel. Um estudo de Israel que fez esse estudo, né, com base na lei de Weber, com essa percepção para autistas.
né, tanto na parte visual quanto na parte motora, na parte de relacionar pesos com as mãos, né. E eles perceberam que obviamente, pessoas que têm algum grau de autismo percebem de forma diferente. Então, essa lei de Weber se aplica a pessoas na média, né, da população. Então, da mesma forma que eu digo que a percepção de cor, variação de cor, para pessoas que não têm grau de daltonismo, pessoas que não têm alguma limitação, e não é que os autistas têm uma limitação, que eles percebem as coisas diferente, entende? Então eles têm uma maneira de perceber diferente, e por isso essa graduação de, olha, existe uma curva linear, né, ou uma percepção linear de que quanto mais a gente aumenta o peso absoluto, essa relação de 8% ou 2% é constante, e o peso vai sendo sentido com base nessa variação de 2%. Os autistas não percebem isso desta forma. E aí, como você tem níveis diferentes de autismo, tem um espectro, né, inclusive variações em relação a isso, e é um tema mais complexo, não vou abordar aqui, mas percebem diferente, tá bom? Então considerem isso, contexto faz muito sentido aqui também, e é um dos fundamentos para a gente poder falar de experiência, tá bom?